E aí pessoal, aqui quem fala é André Cadori e esse é o About Money. E antes de começar o vídeo, quero pedir o seu like e também a sua inscrição aqui no nosso canal, caso você ainda não seja um inscrito. E nesse vídeo eu gostaria de trazer uma curiosidade, um vídeo de curiosidade, onde eu vou falar sobre o Short Squeeze. Recentemente a gente teve um Short Squeeze na Ambipar, o que é basicamente, para quem não sabe, um Short Squeeze? Isso é um movimento especulativo que acontece quando um ativo, por algum motivo, seja lá qual for, está sendo exageradamente depreciado e tem muitos vendedores em cima da ação. Então, existem pessoas que ganham com a valorização das ações e existem investidores que ganham com a desvalorização das ações. Então algumas ações estão com muitos vendidos, seja porque a empresa está passando por algum problema, seja porque está acontecendo algum problema macroeconômico ou alguma coisa nesse sentido. E essa pressão negativa gera um preço muito lá embaixo. E quando entra um comprador fazendo uma pressão contrária, a cotação acaba subindo muito. Então, o que acontece é que as pessoas que estavam operando vendido para poder fecharem sua posição sem terem prejuízos, são obrigadas a recomprar as ações para poder devolver essas ações ao mercado. O que acontece é que isso acaba gerando um efeito muito forte. Então todo mundo está querendo comprar novamente as ações para devolver e diminuir os seus prejuízos, e esse efeito faz com que a ação dispare de preço. Então eles acabam fechando as operações a qualquer preço e a ação dispara de preço em poucos dias. E isso também, esse movimento acaba atraindo outros investidores no papel e eles acabam entrando geralmente em picos de mercado. Então eles entram quando a festa já está acabando e o que acontece é que a ação despenca de preço e por ser um preço artificial, dificilmente esse preço vai voltar ao preço antigo e essa pessoa fica presa no papel e nunca mais tem a oportunidade de vender as ações, gerando prejuízos gigantescos. E nesse vídeo eu gostaria de trazer um exemplo de que aconteceu no passado em uma ação que se valorizou muito devido a um short squeeze, devido a uma manipulação de mercado. É a chamada bolha do alicate, que foi o caso que aconteceu com as ações da Mundial, atraindo muitos especuladores e muitas pessoas ganharam dinheiro e muito mais perderam dinheiro nessa operação. Então nesse vídeo o foco vai ser trazer essa história, a bolha da Mundial, conhecendo uma das histórias mais trágicas da Bolsa de Valores brasileira. Essa é uma das histórias mais bizarras que aconteceram na Bolsa de Valores, gerando prejuízo a diversos investidores e pessoas que não entendiam de fundamentos de ações ou até pessoas que entendiam dos fundamentos e simplesmente ignoraram os fundamentos porque viram que a ação só subia e também quiseram ganhar dinheiro e participar dessa festa. Só que o que aconteceu no final é que muitos tomaram prejuízo. A história aconteceu ali por 2010, 2011, envolvendo uma empresa chamada Mundial. A Mundial é uma fabricante gaúcha de válvulas, talheres, alicates e produtos de beleza. E ela viu as suas ações subirem, na época, 3.300% entre 6 de abril e 19 de julho. Para depois elas devolverem 86% de queda entre os dias 20 e 22 de julho. Toda essa história foi impulsionada por uma combinação de uma bela narrativa com um movimento orquestrado de investidores comprando as ações, e o nome bolha do alicate foi dado por causa do principal produto da empresa. Eu vou mostrar aqui no vídeo o gráfico da empresa para vocês terem uma noção da intensidade do movimento da Mundial, que era o código MNDL3. E olhe com atenção os mini gráficos, onde são os volumes financeiros e o número de negócios, pois é aí que mora a parte mais triste da história, que só quem acompanhou em tempo real sabe a agonia que vários investidores passaram. Então a gente vê que muitos se desfazeram do papel porque sabiam que era uma bolha. Muitos não, né? A minoria que tinha informação privilegiada e jogaram a bomba na mão de diversos investidores desavisados.
Na prática, um investidor que comprou R$1.000 em ações da Mundial no começo de abril viu seu capital virar R$34.000 no ápice da euforia e depois cair para apenas 4.500. Olhando assim, pareceu até um bom negócio, um lucro de 3.500. O problema é que, como as barras de volume financeiro mostram, o grosso dos investidores entrou na ação na segunda metade de junho, quando os preços já estavam bastante inflados, ou seja, a maioria entrou para pagar a conta dos poucos que chegaram antes da festa. Um detalhe que o gráfico não mostra, mas a gente lembra nesse dia 22 de julho, que foi o dia que a ação caiu, só nesse dia, 76%, é o desespero de quem estava comprado e não conseguia vender os seus papéis. Por causa da enxurrada de vendedores querendo se livrar da Mundial, a Bolsa, como sempre, congelou os negócios com o papel e eles só foram negociados em 3 instantes diferentes do dia. Um durante a manhã, outro na tarde e outro no fechamento do pregão. A ação não conseguiu ficar 1 minuto inteiro sendo negociada naquele dia. Ela abriu, despencou, congelou e foi caindo ao longo do dia, fazendo com que os investidores não pudessem nem se desfazer a tempo das suas ações para diminuir o prejuízo. Mesmo quem queria vender ou tinha um stop loss na operação, não conseguiu evitar o pior. Fora os investidores que estavam termados no papel, que era pior ainda. Por causa da alavancagem, esses aí perderam muito mais do que tinham. E o pior é que foi game over para várias pessoas. Mas o que fez a Mundial subir, afinal de contas? A Mundial conseguiu, através de um esforço de marketing da própria empresa e de assessores de investimentos contratados, criando uma bela narrativa, promessas de melhorias operacionais, parceria com investidores internacionais, migração para o novo mercado, fizeram parte de todo esse roteiro criado por eles. Foi apresentado em várias palestras para os investidores e corretoras. Se existisse palestras através do Zoom, Instagram, rede social, possivelmente a bolha poderia ter sido pior ainda. Mas essa linda história não seria nada se não tivesse um público aplaudindo e pedindo bis. É aí que entra a parte braçal do negócio. Segundo a CVM, as investigações pós-estouro da bolha revelaram um conjunto de operações com características de manipulação de mercado e negociação com o uso de informação privilegiada realizadas por um grupo de investidores que tinham mais informações. Isso explica aquele volume financeiro antes da queda e as negociações antes do papel despencar. Isso é o que no mercado todo mundo chama de Zé com Zé, quando 2 ou mais investidores se unem para fazer vários negócios com uma ação de forma a inflar o preço dela. Mas fazer isso dar certo é quase como fazer um carro pegar no tranco. Se o carro não ligar, você vai ficar empurrando até não ter mais fôlego. No mercado, o fôlego seria o dinheiro dos Zés e ao carro ligar seriam outros investidores comprando a tese. Então a contraparte foi feita por investidores desavisados e pessoas altamente manipuladas. Na Mundial, o tranco funcionou muito bem. O frenesi em torno da fabricante de alicates era tão grande que a Mundial iria tornar-se elegível para entrar no Ibovespa devido à grande valorização. Com isso, todos os fundos de investimento cujo mandato é acompanhar o Ibovespa iam ter que obrigatoriamente comprar a Mundial, gerando uma demanda extra no papel e fazendo com que a ação subisse mais ainda. Com a Bolsa vetando a entrada da Mundial no Ibovespa, o mercado parece que caiu na real de que uma fabricante de alicates não poderia aumentar em 34 vezes seu valor de mercado com aspectos voltados para os fundamentos da empresa. E afinal, que fim levou a empresa? Bom, no final de 2012, mais de um ano depois do estouro da bolha, o Ministério Público Federal do Rio Grande do Sul apresentou denúncia contra 10 pessoas por 3 crimes: formação de quadrilha, manipulação de mercado e também insider trading. Entre os 10 acusados estavam assessores de investimentos e o próprio presidente da época na Mundial. Todos foram absolvidos pelo crime de formação de quadrilha. Sobre os outros crimes, a última decisão proferida
veio do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, em dezembro de 2019, absolvendo 2 envolvidos pelos crimes de manipulação de mercado e uso de informação privilegiada. Ou seja, no final todo mundo perde dinheiro e as pessoas que causaram isso não acontece nada com elas. Após tudo isso, a Mundial não conseguiu autorização para entrar no tão sonhado novo mercado. Hoje ela está na categoria Walking Dead na Bolsa de Valores, sendo quase que esquecida. Moral da história, devemos cuidar com histórias boas demais para serem verdades na Bolsa de Valores, porque isso pode trazer muito problema. Então acabou gerando uma manipulação de mercado junto com um short squeeze, porque a empresa não tinha lá grande valor que justificasse uma alta que nem essa. Então era uma empresa jogada no mercado, que ninguém dava atenção e acabou disparando de preço. Enfim, pessoal, muito cuidado com esse tipo de ação e não cair nessas conversas com ações que não têm fundamentos e explodem de preço. Tudo bem para quem deu sorte de ter na carteira alguma ação que aconteceu isso e subiu muito e vender, mas agora entrar porque todos estão entrando geralmente dá um problema. A gente vê a Gafisa, por exemplo, que esses tempos atrás subiu muitos por cento e hoje está nas suas mínimas. Então, muito cuidado com esses movimentos de ações que disparam de preço sem ter fundamentos. O vídeo foi esse, espero que tenham gostado e até o próximo.